Ontem ocorreu o julgamento dos jogadores envolvidos naquela briga entre Flamengo e Botafogo. Resultado? Piada. De verdade, galera, piada. E parece que essa semana vai se resolver, enfim, a situação de Thiago Maia. Essa notícia é nova, acho. É nova. Pulgar falou do momento dele, do Flamengo e de trabalhar com o Felipe. Parece que ele encheu os olhos de alegria com tudo isso, galera. Boto fala sobre contratações. Acho que é sempre um tópico importante relacionado ao nosso Mengão, né? Com certeza. Por fim, já tem data para o Flamengo conversar com Gerson sobre o reajuste salarial. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como rigorosamente todos os dias falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Desde quando o pai de Gerson começou a falar sobre valorização do jogador, não demorou 2 dias, já tinha time interessado na contratação do atleta. A primeira notícia, de verdade, até botei uma fé. Dali pra frente, já entendi como muita especulação, principalmente com o intuito de conseguir o tão famigerado aumento de salário do jogador. Beleza, roda a notícia daqui, roda a notícia de lá. Com tudo isso acontecendo, o Flamengo chegou a um consenso. No segundo semestre de 2025, o Flamengo vai conversar com o atleta sobre reajuste salarial. Toda reivindicação, galera, vem com o seguinte intuito. Dentro do Flamengo, na hierarquia, tem jogadores como Bruno Henrique, por exemplo, Arrascaeta, que recebem mais que o atleta. O pai do jogador entende que ele merece essa equiparação com relação a esses atletas dentro do grupo. Só lembrando, o contrato de Gerson vai até 2027 e muito parecido com o que vem acontecendo com o senhor Arrascaeta, que ainda tem um período de renovação distante, eles estão tentando uma antecipação para tudo isso. Agora também abriu um precedente nessa história. Conversar no segundo semestre significa que também está envolvendo a janela europeia, que é a forte deles, de contratação. Será que tem alguma coisinha aí por trás dessa história que a gente não está sabendo? Mas é a real. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Santos está perto de anunciar a contratação de Thiago Maia. Isso porque o presidente da equipe paulista confirmou o acerto com o jogador. Como todos já sabem, o Santos irá assumir a dívida do Inter com o Flamengo. Sendo assim, as 3 parcelas que estão em atrasos, totalizando 700 mil euros, serão pagas à vista. O restante será quitado de acordo com as parcelas estabelecidas na época da negociação entre Flamengo e Internacional. Tomara que com esse a gente não tenha problemas de pagamento, né? Realmente, espero que só não troque dívida de mãos. Pelo amor. Complicado. Continuando com as notícias, galera, eu acho que agora eu consegui entender qual que é a real pegada do Eric Pulgar. O lance dele é o seguinte, se a família dele tá com ele e tá bem, tá tudo certo. Se não tá bem, ele já não quer mais saber do que tá fazendo. Prova disso é que ele teve reunido aí com familiares na última semana e ele se diz muito feliz por ter se juntado ao grupo dele. Pô, isso é legal, isso mostra uma personalidade do jogador que muitas vezes a gente não conhece. E já tinha, inclusive, apontado essas situações quando houve problema com familiares dele, que ele até se ausentou do Flamengo. Um outro ponto que chama a atenção, ele estava infeliz
com o futebol praticado pelo Flamengo. E ele deixou isso claro na entrevista que ele deu à Flá TV. Ele disse o seguinte, que hoje ele se sente bastante confortável e super adaptável ao estilo de futebol implementado por Felipe Luiz. Bom, eu acho realmente que para o jogador é muito mais gratificante você ter o tipo de futebol praticado pelo Flamengo hoje de que, em comparação ao técnico anterior, aquela coisa bizarra, cheia de nós dentro do meio-campo, se tomar 0,5 tem que fazer 0,6 porque tá bom, não precisa de um gol. Empatou, tá tudo certo. E o futebol praticado realmente hoje, dentro do Flamengo, ele é feliz, ele é pra frente, ele é dinâmico, ele busca. Tudo isso faz com que a cabeça do jogador comece a, eu não digo bugar, mas talvez se conscientizar de que o Flamengo é sim a melhor opção para ele, afastando inclusive aquelas dúvidas que ele tinha ou desejo, principalmente do final para o início desse ano, de sair do Mengão no fim da temporada. Fortes indícios de que Pulgar quer a continuidade, inclusive com a última partida, no meu entender, sendo uma das melhores dele em 2025. Um futebol extremamente vistoso dentro de campo. Bom, galera, seguindo com as notícias, na tarde de ontem aconteceu o julgamento dos envolvidos naquela confusão generalizada no jogo entre Flamengo e Botafogo. O Cleiton pegou a pena mínima em casos de agressão consumada, 4 jogos. Como já cumpriu um, ele só volta numa eventual final no Campeonato Carioca. O Gerson, que havia sido denunciado no artigo 250, que fala em ato desleal ou hostil, foi absolvido. No entendimento do tribunal, amigos, ele apenas tentou separar a briga. Tomou o cartão vermelho, foi expulso, já cumpriu a suspensão automática, então está liberado para voltar no sábado contra o Maricá. Os 2 jogadores do Botafogo, Barbosa e Alex Telles, pegaram 2 jogos de suspensão cada um. Um pela situação com o Bruno Henrique e o outro pela confusão que aconteceu ali no túnel de acesso. Apesar de ter sido julgado no mesmo artigo que o Cleiton, o Barbosa teve uma pena menor por não ter acertado o soco que tentou dar em Bruno Henrique. No entanto, galera, o procurador do tribunal, André Valentim, irá recorrer dessa decisão. Tá, eu até entendo, ele não acertou o soco que ele queria dar. Mas quem foi que começou a palhaçada toda? Dentro de campo, inclusive, o jogador do Botafogo. Eu, hein? Bom, o árbitro da partida, Bruno Mota Correia, também foi absolvido, assim como o árbitro do VAR, que havia sido suspenso preventivamente durante 30 dias em razão da não expulsão de De La Cruz no lance com Matheus Martins. Bom, agora com a decisão do tribunal, o profissional está novamente apto a participar dos jogos do Campeonato Carioca. Por partes. Realmente, aquela entrada do De La Cruz merecia expulsão. Flamengo, mas não bobo, né, galera? E outra coisa, hoje tá liberado. Você pode dar soco, se você errar, não te acontece nada. Bizarro isso daí. E mais um detalhe, apartar a briga não pode. Deixa brigar. Lamentável, não é assim? Né? Seguindo com as notícias, a gente meio que colocou em blocos a entrevista do Boto à ESPN, porque se for fazer um programa só falando daquilo, galera, é mais de hora. É uma live. Vocês não vão aguentar a gente falando. Então a gente tá pegando os tópicos principais, dentre eles agora, contratações do Flamengo. O Boto foi muito sincero com relação à contratação nesse início de ano. Ele disse o seguinte, a diretoria já tinha mencionado que o caixa estava baixo e não iria ser feitas grandes contratações. Detalhe, que pro primeiro semestre de 2025, o que já existe no Flamengo é suficiente para suportar esse período. Ou seja, o time é competitivo para esse primeiro semestre. Ponto. O Flamengo acabou efetuando 2 contratações, do Carlinhos Juninho e do Danilo.
também já são pontos positivos no Mengão. Fora a possível assinatura de pré-contrato do Jorginho, que viria para o meio do ano, mas ainda não assinou. Agora, já tem identificado entre Boto e Felipe Luiz alguns pontos dentro do Flamengo que necessitam de reposição de peças. Já se encontrou pontos críticos. De verdade, nós não enxergamos. De verdade. A gente tem um meio-campo forte, tem um ataque que talvez necessite de um centroavante brigador que nem o Pedro e um meio-campo criativo que a gente, infelizmente, ainda só conta com a Arrascaeta. Agora, se eles estão enxergando que nós necessitamos de um up nesses setores, beleza, que seja bem-vindo. O Flamengo sempre forte, é muito interessante e importante para nós. E aonde e quando serão explorados a contratação ou a busca por esses jogadores? Tanto na janelinha antes mundial, quanto na janela de meio de ano. Portanto, aguardem, teremos novidades nessas duas janelas. Pois é, nós falamos aí no início da semana que ele comentou, né, inclusive nessa entrevista, que, se a gente sentir a necessidade, temos aí essas duas janelas do meio do ano. Se sentir, mas pelo que estamos falando aqui, já sentiu a necessidade, né? Já sabe muito bem. E o bacana de tudo é que parece que a troca entre ele e o Felipe é bastante interessante, né? Porque eles vão detectando situações e, pelo que ele falou, eles já têm tudo desenhado com relação aos problemas. Já foram identificados. Então, buscar jogadores para aqueles setores. Mas eu acho que tem que ser exatamente dessa forma. O treinador chega para o diretor e fala, eu preciso disso, está acontecendo isso. O que você pode fazer para me ajudar? É verdade. E outra coisa, né, galera? A gente também não pode esquecer que, sem dúvida nenhuma, na janela de meio de ano a gente vai perder jogador. Vai, né? Sem dúvida. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.